Deus expulsou Satanás do céu por causa de seu pecado e rebelião. Jesus disse que viu Satanás cair do céu como um raio. Mas por que Deus simplesmente não matou Satanás e o baniu para sempre? Por que Satanás ainda existe? No estudo bíblico de hoje, estaremos descobrindo a verdade por trás do porquê Deus não pode e não matará Satanás ou seus anjos caídos. Satanás é uma figura bíblica conhecida na sociedade moderna. O que a maioria das pessoas não sabe, no entanto, é que a palavra Satanás significa adversário ou inimigo, também podendo significar caído. Observe que o nome dele não é aquele que caiu, mas caído, significando que é um presente contínuo. Isso implica que ele está caindo continuamente, ficando cada vez mais escuro e perverso. O livro do Apocalipse diz que ele foi jogado em um poço sem fundo, significando que ele está constantemente caindo. É o que o orgulho faz com você. Ele te faz pior e pior. Se você não lidar com o orgulho em sua vida, ele destruirá você. Provérbios 16:18 diz que o orgulho vem antes da destruição. E observe que a destruição não é sempre a morte. Davi disse no Salmo 103:4 que Deus redimirá sua vida da destruição. A destruição pode estar acontecendo em sua vida enquanto você está ainda vivo. Seu orgulho pode estar destruindo seus relacionamentos, suas finanças e oportunidades que Deus está colocando diante de você. Então, como você pode reverter isso? Através da humildade. Satanás, também conhecido por alguns como Lúcifer, é o velho tentador que tentou enganar a humanidade para desobedecer a Deus por milhares de anos. Satanás começou como um anjo no céu, criado por Deus para sua glória e louvor. Mas ele não era feliz apenas servindo e adorando Deus. Ele queria ser servido e adorado. Queria ser visto como igual ou mesmo superior a Deus Todo-Poderoso. Por causa disso, Satanás encenou uma rebelião no céu. Ele reuniu um exército de anjos e transformou suas intenções em algo oposto ao que Deus queria. Esses anjos são conhecidos como os anjos caídos. Perceba que estes não são demônios, porque demônios são espíritos desencarnados que vagam pela terra. Mas os anjos caídos já foram anjos. Agora são anjos na escuridão. Por causa disso, Satanás encenou uma rebelião no céu. Ele reuniu um exército de anjos e transformou suas intenções em algo oposto ao que Deus queria. Esses anjos são conhecidos como os anjos caídos. Perceba que estes não são demônios, porque demônios são espíritos desencarnados que vagam pela terra. Mas os anjos caídos já foram anjos, agora são anjos na escuridão. Mas por que Deus não matou Satanás e todos os seus anjos? Por que ele permitiu que eles fugissem para a terra para causar morte e destruição à humanidade? Essa é a questão que estaremos perguntando no vídeo de hoje. A principal razão é porque Deus não pode matar Satanás ou seus anjos, porque eles foram criados por Deus e a semelhança de Deus, que é espírito. Deus é um espírito, de acordo com João 4:24. Então Lúcifer e seus anjos são espíritos e, portanto, não podem morrer. O fato de que Satanás está vivo significa que Deus tem um certo propósito para ele. Deus tem um plano para todas as criaturas. Ele as criou todas com um propósito. E mesmo quando a criação não escolhe a vontade do Criador, o Deus Criador tem uma maneira de usar as más circunstâncias, escolhas e decisões para comparecerem para sua glória. Portanto, estaremos olhando para quem é Satanás e como Deus está usando Satanás hoje. No livro de Isaías, no capítulo 14, vemos como Satanás caiu do céu. Este texto nos dá um vislumbre do que a Bíblia diz sobre sua rebelião. Como você caiu do céu, ó estrela do dia, filho da aurora, como você foi cortado até o chão, você que colocou as nações baixas. Você disse em seu coração: eu ascenderá ao céu, acima das estrelas de Deus. Colocarei meu trono no alto, sentarei-me no monte da Assembleia, no extremo norte. Eu ascenderei acima das alturas das nuvens,
Farei-me semelhante ao Altíssimo, mas você é levado para Sheol, aos confins do poço. Outro nome comumente atribuído a Satanás é Lúcifer. O nome Lúcifer significa literalmente aquele que traz a luz. Vemos que Lúcifer foi abatido por causa de suas ambições orgulhosas. Esta escritura é uma declaração clara do que aconteceu com Lúcifer. Outra referência à queda de Satanás é encontrada no livro de Ezequiel, no capítulo 28. Assim diz o Senhor Deus: você era o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Você estava no Éden, o jardim de Deus. Toda pedra preciosa era sua cobertura: sárdio, topázio e berilo, diamante, ônix e jaspe, safira, esmeralda e carbúnculo. Foram feitas em ouro suas configurações e suas gravuras. No dia em que você foi criado, elas estavam preparadas. Você era um querubim guardião ungido. Eu o coloquei. Você estava na montanha sagrada de Deus. No meio das pedras de fogo, você andava. Você era irrepreensível em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que a injustiça foi encontrada em você. Na abundância do seu comércio, você estava cheio de violência em seu meio e você pecou. Então, eu o lancei como uma coisa profana da montanha de Deus e eu o destruí, ó querubim guardião, do meio das pedras de fogo. Seu coração era orgulhoso pela sua beleza. Você corrompeu sua sabedoria pela causa do seu esplendor. Eu o lancei ao chão. Eu o expus diante dos reis para que se alegrem com você. Ezequiel fala aqui de um ser perfeito, que foi criado por Deus para ser bonito e precioso. Mas então algo aconteceu. Injustiça foi encontrada neste ser. Ele pecou e por causa desse pecado, Deus o lançou fora do paraíso. Esta é uma segunda referência à queda de Satanás. Ele caiu porque havia uma semente de desconfiança e orgulho crescendo dentro dele, algo que Deus não poderia permitir no céu. A realidade é que Satanás era um anjo de alta patente no céu. Ele caiu tanto que se tornou não apenas Satanás, o rebelde, mas Satanás, o encantar. Tão ignorante em seus caminhos que ele não poderia evitar a si mesmo, mas desviará os outros como ele se desviou. Satanás também é um acusador, como visto no livro de Zacarias, no 3º capítulo. Vemos uma imagem clara de Josué em pé, diante de Deus, com Satanás à sua mão direita, trazendo acusações contra Josué. No Novo Testamento, vemos que Satanás ainda atormenta a humanidade. Até o Senhor Jesus Cristo foi inspirado por Satanás por 40 dias no deserto. Jesus, mais tarde em seu ministério, até faz uma declaração que confirma a visão do Antigo Testamento sobre a origem de Satanás, quando em Lucas 10:18 ele afirma que viu Satanás cair como um raio do céu. Um exemplo é encontrado em 2 Pedro 2:4. Se Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas os lançou no inferno e os entregou a cadeias de trevas, a escuridão será mantida até o julgamento. Judas diz no 1º capítulo de sua carta: e os anjos, que não perdoam em sua própria posição de autoridade, mas deixaram sua própria morada, ele manteve em cadeias eternas sob a escuridão sombria até o julgamento do grande dia. Satanás foi concedido liberdade para viver, sim, mas ele será, em última análise, responsabilizado pelos seus pecados. Isso, mais uma vez, nos dá alguma clareza sobre por que Deus não pode matar Satanás e seus anjos caídos. Não seria justo matar um criminoso antes de um julgamento justo. Deus está esperando o julgamento do mundo, onde todos serão pesados e recompensados de acordo com suas obras. Para responder à questão em questão, devemos primeiro dar uma olhada cuidada em quem Deus realmente é. O fato é que certos atributos sagrados de Deus fazem com que ele haja de uma certa maneira. Mas longe do que isso, porque Deus é sempre o mesmo, nunca muda. Se podemos descobrir quem ele é, então podemos entender com segurança porque ele faz o que faz. As ações de Deus são sempre uma emanação de sua natureza. Em outras palavras, o que Deus faz vem diretamente de quem ele é.
Ao longo deste estudo, vimos quem é Satanás, porque ele ainda existe e como Deus usa até mesmo as forças mais sombrias para cumprir seus propósitos. Continue acompanhando nossos estudos para explorar mais sobre a Bíblia e suas profundas verdades. Gostou deste estudo? Inscreva-se agora para receber mais conteúdo como este e conseguir seu conhecimento bíblico. E também adquira o e-book que nos desenvolvemos para você. Isso vai ajudar o crescimento do nosso canal. O link está na descrição do vídeo.